Nunca pensei que minha vida tomaria um rumo tão dramático. Eu, Sarah, uma mulher aparentemente comum de uma pequena cidade costeira da Califórnia, me vi enredada em uma teia de mentiras, paixão e ambição que ameaçava destruir tudo o que eu havia construído. Desde muito jovem, minha vida parecia seguir um caminho previsível. Apaixonei-me por Mark, meu namorado do ensino médio, e nos casamos pouco depois de nos formarmos na faculdade. Ele era tudo o que uma garota poderia desejar: atencioso, amoroso e trabalhador. Conseguimos empregos estáveis, compramos uma casa aconchegante perto da praia e começamos a construir uma vida juntos. Os primeiros anos foram maravilhosos. Nós nos divertíamos com caminhadas ao pôr do sol na praia, jantares românticos e fins de semana explorando os arredores. No entanto, com o passar do tempo, uma sensação de monotonia começou a tomar conta de minha rotina diária, embora confortável, começou a parecer sufocante. Eu ansiava por algo mais, uma centelha de entusiasmo para reacender meu espírito. Foi quando Jason entrou em minha vida. Eu o conheci em uma tarde quente de verão enquanto passeava pelo calçadão. Alto, com olhos penetrantes e um ar de mistério, Jason imediatamente chamou minha atenção. Ele me cumprimentou com um sorriso encantador e começamos uma conversa casual. Ele me disse que era um empresário estrangeiro que visitava a cidade a negócios a cada 6 meses. Havia algo nele que me atraía irresistivelmente. Talvez fosse seu sotaque exótico ou a maneira como seus olhos brilhavam quando ele falava sobre suas viagens ao redor do mundo. Fosse o que fosse, senti uma conexão instantânea que não pude ignorar. Nós nos separamos naquela tarde trocando números de telefone, com a promessa de nos vermos novamente. Mal sabia eu que esse encontro casual marcaria o início de um relacionamento clandestino que duraria anos. Os meses seguintes transcorreram normalmente, mas minha mente não conseguia parar de pensar em Jason. Quando ele voltou à cidade, não resisti à tentação de entrar em contato com ele. Nós nos encontramos em um café discreto na periferia da cidade, longe de olhares curiosos. A química entre nós era inegável. Conversamos por horas, rindo e compartilhando, anedotas como se nos conhecêssemos desde sempre. No final da noite, quando nossas mãos se tocaram acidentalmente, senti um choque elétrico percorrer meu corpo. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas não consegui me conter. Esse foi o início de nosso romance apaixonado. A cada 6 meses, quando Jason visitava a cidade, nós nos encontrávamos em segredo. Alugávamos uma cabana isolada onde podíamos dar vazão à nossa paixão sem medo de sermos descobertos. Aqueles dias eram como um oásis no deserto de minha rotina diária, repletos de emoções intensas e momentos roubados. Com o passar do tempo, minha vida dupla se tornou uma segunda natureza. Tornei-me uma especialista em mentir, inventando desculpas para minhas ausências e escondendo meus verdadeiros sentimentos por trás de uma máscara de normalidade. Mark, sempre confiante e amoroso, nunca suspeitou de nada. Apesar da empolgação que Jason trouxe à minha vida, eu não conseguia deixar de sentir uma pontada de culpa toda vez que olhava nos olhos de Mark. Ele era um bom homem que não merecia ser enganado. Entretanto, a atração que eu sentia por Jason era forte demais para resistir. Os anos se passaram e nosso relacionamento clandestino continuou a florescer nas sombras. Jason se tornou minha fuga, minha conexão com um mundo além dos limites da minha pequena sociedade. Ele me contava histórias fascinantes de suas viagens pelo mundo, de negócios fechados em luxuosos restaurantes parisienses e festas exclusivas em Nova York. Toda vez que nos separávamos, eu sentia como se uma parte de mim estivesse indo embora com ele. Foi durante um de nossos encontros que Jason deixou escapar um comentário que mudaria o curso de nossas vidas. Ele mencionou casualmente que logo teria que tornar pública sua verdadeira identidade para um novo projeto comercial. Intrigado, perguntei o que ele queria dizer. Com um sorriso enigmático, Jason revelou a verdade. Ele não
Era um simples homem de negócios, como havia me levado a acreditar durante todos esses anos. Na realidade, ele era uma celebridade internacional, um ator e produtor de cinema famoso que mantinha sua identidade em segredo durante suas visitas à nossa pequena cidade para escapar do assédio dos paparazzi e desfrutar de alguma normalidade. A revelação me deixou atônito. De repente, todas as peças se encaixaram. Seu ar misterioso, suas viagens constantes, a maneira como ele evitava lugares públicos quando estava na cidade. Eu me senti enganada e, ao mesmo tempo, fascinada por essa nova faceta de Jason. Minha mente começou a girar com as possibilidades que essas informações abriam. Jason não era apenas um amante apaixonado, mas também um homem imensamente rico e famoso. Imaginei como seria minha vida se eu pudesse estar com ele abertamente. Viagens pelo mundo, festas no tapete, vermelho, uma vida de luxo e glamour que eu nunca havia sonhado ser possível. Foi então que uma ideia começou a se formar em minha cabeça. Uma ideia perigosa e egoísta, mas da qual eu não conseguia me livrar. E se eu engravidasse do Jason? Um filho dele não só me ligaria permanentemente a ele, mas também me garantiria uma parte de sua fortuna. Poderia ser minha passagem para sair dessa vida monótona, minha chance de experimentar tudo o que eu sempre desejei. Eu sabia que estava brincando com fogo, que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria mais volta, mas a tentação era grande demais. Em nosso próximo encontro, parei de tomar meu anticoncepcional sem avisar Jason. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Esperei ansiosamente, rezando secretamente para que meu plano funcionasse. Quando finalmente vi as 2 linhas cor-de-rosa no teste de gravidez, senti uma mistura de euforia e terror. O que eu não esperava era a reação de Mark. Quando contei a ele sobre a gravidez, seu rosto se iluminou com uma alegria que eu nunca tinha visto antes. Lágrimas de felicidade escorreram por seu rosto enquanto ele me abraçava, sussurrando repetidamente o quanto me amava e como estava animado com a possibilidade de nos tornarmos pais. Naquele momento, o peso da minha decepção me atingiu, com força total. Mark, o homem que esteve ao meu lado durante anos, que me amou incondicionalmente, estava extasiado com a ideia de formar uma família comigo. E eu estava mentindo para ele da maneira mais cruel possível. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, experimentei a alegria de ver minha barriga crescer e sentir os primeiros movimentos do bebê. Mark cuidava de mim, transformando nossa casa em um ninho aconchegante para o bebê que ele acreditava ser dele. Sua devoção e amor incondicional só aumentaram minha culpa. Por outro lado, eu estava consumida pela ansiedade de manter meu segredo. Toda vez que Mark acariciava minha barriga ou falava com entusiasmo sobre nosso futuro, eu sentia como se um punhal estivesse sendo cravado em meu coração. A mentira que eu havia tecido ameaçava me sufocar. Jason, sem saber da verdade, pareceu surpreso, mas compreensivo. Quando lhe contei sobre minha gravidez, ele presumiu que a gravidez era do Mark e me parabenizou, dizendo que entendia que nosso relacionamento tinha que terminar. Sua reação me deixou confusa e magoada. Será que eu não significava nada para ele? Será que tudo não passava de um jogo durante todos esses anos? À medida que minha gravidez avançava, minha ansiedade aumentava. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde teria de enfrentar as consequências de minhas ações. O que aconteceria quando o bebê nascesse? Ele se pareceria com o Jason? Como eu explicaria as possíveis diferenças para Mark? Tentei me convencer de que poderia manter o segredo, que ninguém suspeitaria de nada. Mas, no fundo, eu sabia que estava construindo um castelo de cartas que poderia desmoronar a qualquer momento. O ponto de ruptura veio em uma noite, quando Mark e eu estávamos deitados na cama. Ele estava com a mão na minha barriga, sentindo os chutes do bebê, quando, de repente, olhou nos meus olhos e disse:
Sarah, sabe de uma coisa? Não me importa se esse bebê se parece comigo ou não. Eu o amarei com todo o meu coração, porque ele é nosso. Você e eu o criamos com amor. Suas palavras foram como um punhal em meu coração. A culpa que eu vinha reprimindo há meses explodiu dentro de mim. Comecei a chorar inconsolavelmente, incapaz de conter o peso do meu segredo por mais tempo. Entre soluços, contei tudo a Mark. Contei a ele sobre Jason, nosso caso de anos, meu plano egoísta de engravidar. Observei como a alegria em seus olhos se transformou em dor, descrença e depois em uma fúria fria que eu nunca tinha visto. Nele, antes, Mark se levantou da cama em silêncio, olhou para mim uma última vez com uma mistura de nojo e tristeza e saiu do quarto. Ouvi a porta da frente se fechar com um baque surdo e soube que minha vida como eu a conhecia havia acabado. Os dias seguintes foram um inferno. Mark se recusou a falar comigo, ficando na casa de um amigo. Meus pais e amigos, ao saberem da situação, olharam para mim com um misto de decepção e pena. Eu me sentia completamente sozinha, presa em um pesadelo criado por mim mesma. Desesperada, tentei entrar em contato com Jason. Eu precisava contar-lhe a verdade, confessar que o bebê era dele. Mas minhas ligações iam direto para o correio de voz e minhas mensagens não eram respondidas. Foi então que percebi o quanto eu tinha sido ingênua. Jason nunca teve a intenção de construir uma vida comigo. Eu tinha sido apenas uma distração, um jogo para ele durante suas visitas à cidade. À medida que a data do parto se aproximava, a realidade da minha situação me atingiu com força total. Eu estava prestes a trazer uma criança ao mundo, uma criança concebida em meio a mentiras e enganos. Que tipo de mãe eu seria? Como eu poderia olhar nos olhos do meu filho e não ver a lembrança constante dos meus erros? O dia do parto chegou em meio a uma forte tempestade. Sozinha na sala de parto, sem Mark ao meu lado para segurar minha mão, dei à luz um lindo menino. Quando o colocaram em meus braços pela primeira vez, senti uma onda de amor incondicional que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, eu sabia que faria qualquer coisa para protegê-lo e dar-lhe uma boa vida. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Mark, embora magoado e com raiva, decidiu que queria fazer parte da vida do bebê. Não por mim, ele deixou. Claro, mas porque achava que era a coisa certa a fazer. Sua nobreza só aumentou minha vergonha e meu arrependimento. Jason, por sua vez, finalmente respondeu às minhas mensagens. Quando lhe contei a verdade sobre o bebê, sua reação foi fria e calculista. Ele me ofereceu apoio financeiro em troca do meu silêncio, deixando claro que não queria nenhum escândalo que pudesse afetar sua carreira. Percebi que o homem por quem eu achava que estava, apaixonada, nunca tinha existido de fato. Diante das consequências de minhas ações, tive que tomar decisões difíceis. Decidi me mudar para outra cidade, para começar de novo. Não podia continuar vivendo em um lugar onde cada esquina me lembrava dos meus erros e onde os olhares de julgamento me seguiam por toda parte. Mark e eu chegamos a um acordo de guarda compartilhada. Embora nosso relacionamento estivesse irremediavelmente danificado, ambos queríamos o melhor para nosso filho. Sim, eu decidi considerá-lo nosso filho, porque Mark, apesar de tudo, provou ser mais pai do que Jason jamais seria. Os anos seguintes foram um caminho difícil de redenção e autodescoberta. Aprendi a viver com as consequências de meus atos, a ser mãe solteira e a reconstruir minha vida do zero. Não foi fácil. Houve dias em que o peso da culpa ameaçou me esmagar, mas o amor pelo meu filho me deu forças para seguir em frente. Pouco a pouco, comecei a me recuperar. Encontrei um emprego que me apaixonava, fiz novos amigos e, o mais importante, aprendi a me amar e a me perdoar. Meu relacionamento com Mark, embora nunca mais voltasse a ser o que era, transformou-se em uma amizade baseada no respeito mútuo. E no amor por nosso filho, Jason se tornou uma lembrança distante, uma lição dolorosa, mas necessária, sobre a importância da honestidade e da integridade.
Nunca mais o vi, e com o tempo, ele deixou de ser importante. Agora, anos depois, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. O caminho foi longo e difícil, mas cada passo me levou a ser a pessoa que sou hoje, uma mulher forte, independente e, acima de tudo, honesta. Meu filho, alheio aos dramas que envolveram sua concepção, cresce feliz e amado. Um dia, quando ele tiver idade suficiente, eu lhe contarei a verdade. Não será uma conversa fácil, mas devo a ele a honestidade que neguei aos outros e a mim mesma por tanto tempo. Essa experiência me ensinou que não há atalhos na vida, que a felicidade construída sobre mentiras é um castelo de cartas destinado a desmoronar. Aprendi que o amor verdadeiro não é encontrado em aventuras apaixonadas ou sonhos de riqueza, mas em constância, honestidade e compromisso diário. Se eu pudesse conversar com meu eu do passado, diria: a ela que a vida que ela desejava, cheia de emoção e glamour, não vale o preço de perder sua integridade e magoar aqueles que o amam. Eu diria a ela que a verdadeira aventura está em ser fiel a si mesmo, em construir relacionamentos baseados na confiança e em encontrar beleza nas pequenas coisas da vida cotidiana. Minha história é um testemunho de que, mesmo nos maiores erros, podem surgir lições valiosas e oportunidades de crescimento. Todos os dias, quando olho nos olhos de meu filho, vejo não apenas a lembrança de meus erros do passado, mas também a promessa de um futuro melhor. Um futuro construído sobre a base da honestidade e do amor verdadeiro. A vida que levo agora pode não ser tão glamurosa quanto a que sonhei com Jason, mas é autêntica e gratificante de uma forma que nunca imaginei ser possível. Aprendi a encontrar alegria em coisas simples, a risada do meu filho, uma xícara de café compartilhada com um amigo, a realização de metas pessoais que antes pareciam inatingíveis. Meu relacionamento com Mark evoluiu com o tempo. Embora o amor romântico que compartilhávamos tenha desaparecido, criamos uma amizade baseada no respeito mútuo e no compromisso compartilhado de criar nosso filho. Ver Mark interagir com nosso filho, ensinando-o com paciência e amor, me faz lembrar constantemente da nobreza de seu caráter e da magnitude do meu erro ao traí-lo. Jason, por sua vez, tornou-se uma figura cada vez mais distante em minha vida. Com o passar dos anos, sua fama cresceu e, ocasionalmente, eu o via em capas de revistas ou em propagandas de filmes. Sempre que isso acontecia, eu sentia uma mistura de emoções. Um vislumbre da atração que um dia senti, seguido rapidamente por vergonha e arrependimento. Com o tempo, aprendi a ver essas imagens como lembretes de quão longe eu havia chegado e o quanto havia crescido desde aqueles dias de engano e auto-engano. À medida que meu filho crescia, ele começou a fazer perguntas sobre seu pai. Essas perguntas sempre me enchiam de ansiedade, mas eu havia prometido a mim mesma nunca mais viver com mentiras. Com a ajuda de um terapeuta, Mark e eu desenvolvemos uma estratégia para conversar com nosso filho sobre sua origem de uma forma apropriada para a idade dele. Explicamos que, embora Mark não fosse seu pai biológico, ele era seu pai em todos os aspectos importantes. Garantimos a ele que era amado incondicionalmente e que as circunstâncias de seu nascimento não definiam quem ele era como pessoa. Com o passar dos anos, minha carreira também prosperou. Descobri uma paixão pelo trabalho social, especificamente em programas de apoio a mães solteiras e famílias não tradicionais. Minha própria experiência me deu uma perspectiva única e uma profunda empatia por aqueles que lutam com situações semelhantes. A capacidade de ajudar outras pessoas a navegar em águas turbulentas semelhantes às que eu havia enfrentado tornou-se uma fonte de propósito e satisfação em minha vida. Um dia, quando meu filho tinha 10 anos de idade, recebi uma ligação inesperada. Era Jason. Sua voz, antes tão familiar, agora soava estranha e distante. Ele me disse que estava na cidade a trabalho e que gostaria de conhecer seu filho. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente,
para proteger meu filho da complexidade e da possível dor que esse encontro poderia trazer. Mas depois de muita reflexão e discussão com Mark e minha terapeuta, decidi que meu filho tinha o direito de conhecer suas origens, se assim desejasse. A reunião foi breve e um tanto estranha. Jason, acostumado a ser o centro das atenções, parecia não saber como interagir com uma criança que não o conhecia nem o idolatrava. Meu filho, por sua vez, estava mais curioso do que animado. No final do dia, enquanto eu observava Jason indo embora em seu carro de luxo, tive uma estranha sensação de encerramento. O homem que antes ocupava meus pensamentos dia e noite agora era pouco mais que um estranho, e percebi que estava perfeitamente bem com isso. Naquela noite, quando coloquei meu filho na cama, ele me perguntou se eu estava triste porque seu outro pai tinha ido embora. Com lágrimas nos olhos, expliquei que não, estava triste de forma alguma. Disse-lhe que era incrivelmente grata por ele, por Mark e pela vida que construímos juntos. Eu lhe disse que, às vezes, dos maiores erros nascem as mais belas bênçãos, e que ele era a prova viva disso. À medida que meu filho crescia e se tornava um jovem atencioso e compassivo, eu me via refletindo cada vez mais sobre a jornada que me trouxe até aquele ponto. Eu havia cometido erros, magoado pessoas que amava, tomado decisões egoístas. Mas, de alguma forma, em meio a tudo isso, encontrei um caminho para uma vida de autenticidade e propósito. Percebi que a vida não se trata de evitar cometer erros, mas de como reagimos a eles. Trata-se de ter a coragem de enfrentar as consequências de nossas ações, de pedir perdão quando necessário e de fazer o difícil trabalho de reconstruir e redefinir quem somos. Hoje, ao escrever estas palavras, tenho consciência do quanto me distanciei daquela jovem que sonhava com uma vida de glamour e emoção. Aprendi que o verdadeiro entusiasmo não vem de aventuras clandestinas ou sonhos de riqueza, mas de viver uma vida autêntica, cultivar relacionamentos significativos e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Minha história é de traição, sim, mas também é uma história de redenção, crescimento e amor incondicional. É um lembrete de que nossas decisões passadas não precisam nos definir para sempre, que sempre há uma oportunidade de mudança e crescimento. Às vezes, quando olho para o meu filho, vejo flashes do Jason em seu sorriso, ou na maneira como ele inclina a cabeça quando está pensando profundamente. Mas, na maioria das vezes, vejo um jovem maravilhoso que é completamente independente, moldado pelo amor e pelos valores que Mark e eu tentamos incutir nele. E quando olho para o meu reflexo no espelho, não vejo mais a mulher que antes estava disposta a arriscar tudo por um sonho superficial. Vejo alguém que aprendeu o valor da honestidade, a importância do perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo, e a beleza de uma vida vivida com integridade. Minha jornada está longe de terminar. Cada dia traz novos desafios e oportunidades de crescimento, mas agora eu os encaro com a força e a clareza que só podem advir do fato de ter confrontado o pior de si mesmo e escolhido ser melhor. Se há uma lição que espero que outras pessoas possam aprender com minha história, é a seguinte: não importa quão escuro o caminho possa parecer, sempre há uma oportunidade de redenção e renascimento. O verdadeiro amor e a verdadeira felicidade não são encontrados em fantasias ou decepções, mas na coragem de ser autêntico e na disposição de fazer o trabalho árduo necessário para construir uma vida da qual você possa se orgulhar. E assim, ao encerrar este capítulo de minha vida, vejo-me olhando para o futuro com esperança e expectativa. Não sei o que o destino reserva para mim, mas sei que enfrentarei o que vier com honestidade, coragem e coração aberto. Porque, no fim das contas, essa é a única maneira de viver uma vida realmente plena e significativa.